Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora e dou uma ordem: saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora. Todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão, e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama
Fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você, e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você, a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme, o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida, mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro: seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído.
Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo, ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia, olha a ideia dos irmãos de José, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno.
E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender. Isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra, é o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram. Mas não, o que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica. Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, sabe, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, sabe, amavelmente das pessoas, você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida. Sabe que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Sabe, às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, sabe? Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, sabe, você teve algum problema com o seu patrão. Mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente.
Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco, Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui, depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono. É outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, vem ser nosso aluno na academia. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia Kingdom Global. É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kingdom. Não fique de fora. Vem estar com a gente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa perdoar. Alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres. Amém? O perdão nos torna livres. Quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você
pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo, amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos. Perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, aumento divino, multiplicação daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e que o Senhor te abençoe na tua saúde, te dando forças, te dando ânimo e abençoando tua casa, abençoando teu lar com paz, com alegria, com força de Deus, com capacitação, que o Senhor te equipe para essa nova estação, que o Senhor possa liberar favor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que está ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Nós dizemos a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo nódulo, todo cisto, microcisto, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Sim, cremos que Jesus Cristo cura e liberamos uma palavra de saúde sobre a tua vida, de saúde sobre o teu corpo físico. Ser tocado por Deus. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e quebre, Senhor, toda a corrente espiritual, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ela de viver a vida plena, tudo aquilo que tem impedido ela de romper, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós colocamos a nossa vida e a nossa família em total dependência de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Minha casa depende de Ti.
Minha vida depende de Ti. O futuro, Senhor, depende de Ti. Tu és o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és fortaleza, Senhor. E eu oro por cada pessoa, Pai, que está passando por um desafio, que precisa superar algo, precisa vencer um trauma, que precisa lidar com um problema, que não sabe como resolver. Senhor, a minha oração neste momento é para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Uma saída sobrenatural. Mostra para ela o caminho, Senhor. Também eu oro para que o Senhor envie ajuda para ela. Envie ajuda para ela, Senhor. Abra portas na vida dela. Traga os recursos que ela precisa, os recursos necessários, a provisão especial. Nós invocamos, Pai, as bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, as bênçãos dos Salmos 91 sobre a vida dela e as bênçãos do Salmo 121 sobre a vida dela. Sim, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, entregamos a Ti, Pai, toda a maldade. Entregamos a Ti toda a inveja. Entregamos a Ti toda a contrariedade. Entregamos a Ti, Senhor, toda a oposição espiritual, humana a nós, a nossa casa. E pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida. Proteja-nos, Pai, a nós e a todos os nossos. Como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sim, ó Deus, podemos confiar em Ti. E também, Senhor, uma bênção do Salmos 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, pega da nossa mão e nos ajude, nos conduza, Pai, pelo Teu caminho, pela Tua vontade. Senhor, ilumina nosso caminho e desfaça toda armadilha no nosso caminho, que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lançamos palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e declaramos: nossos filhos estão abençoados, nossa casa está abençoada, o nosso trabalho vai crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais, irá florescer, irá dar muitos frutos em o nome de Jesus. Eu também oro em especial, Pai, por todos os intercessores, intercessoras que caminham conosco aqui. Que o Senhor fortaleça eles e fortaleça também a sua casa, fortaleça a sua família e livra-os do mal, Pai. Abençoe a casa de intercessores. Abençoe a família de intercessores agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, a carta que você fez. Levante ela assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, esta é minha carta. Está aqui o meu clamor, está aqui as minhas lágrimas. Eu peço a Tua bênção. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Sim, Pai, a Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Pai, nós cremos nas respostas divinas, por isso entregamos nas Tuas mãos, Jesus, a nossa carta, o nosso clamor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus. Hoje é o nosso terceiro dia de oração, nosso terceiro dia de clamor. Estamos crendo que o nosso Deus nos surpreende. Estamos crendo que Ele libera favor sobre a nossa vida. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E você me ajude a compartilhar, manda essa oração para 10 pessoas. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é um dos motivos de você compartilhar as orações. Eu recebi o testemunho da Mauriceia e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Na carta para Deus recebi muitas bênçãos. O Senhor Jesus me curou de um lipoma, que segundo o dermatologista precisaria de cirurgia. Também fui abençoada com uma provisão financeira sobrenatural por meio do meu marido, que tinha uma ação na justiça e foi liberada no último dia da oração para Deus. Obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Olha só, tem gente dando testemunho ainda da outra carta para Deus. Lembra da carta que nós fizemos ano passado? Tem gente dando testemunho até agora. É por isso que nós temos que estar firmes aqui nessa oração.
É o nosso primeiro jejum do ano e eu creio no sobrenatural. Por isso eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Essa carta aqui, ó, você pode imprimir ela lá no meu site www.viniciusda7.com.br. É gratuito para você baixar. Mas se não conseguir baixar, porque alguns não conseguem, você pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus, certo? Faz uma carta, escreve ali teu pedido de oração, agradece a Deus, fala com Jesus, certo? E vem apresentar em oração aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É o que nós temos orado e temos crido aqui no sobrenatural. Amém? 4 coisas que eu aprendi sobre a bênção de Deus e que eu desejo compartilhar com você hoje. A primeira coisa está lá em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Privacidade protege a bênção. Privacidade protege a bênção. Nem tudo é para ser mostrado. Nem tudo é para ser compartilhado. As pessoas, elas querem mostrar tudo da vida delas. Se isso não tiver um objetivo muito concreto, se for só para mostrar, não atraia problema para você, não atraia inveja, não atraia, sabe, o que é mal. É desnecessário. Um amigo meu me disse uma vez que, sabe, ele bateu uma foto de um prato de comida e as pessoas começaram ali a desferir um monte de comentários. Ou seja, um prato de comida, né, traz inveja para o coração das pessoas. Tem coisas que são desnecessárias. É desnecessário, sabe, a gente se incomodar com certas coisas. Então a privacidade protege a bênção. A gente tem uma necessidade de querer mostrar tudo. De mostrar tudo para todo mundo. E não é todo mundo que é confiável. Não é todo mundo que nós podemos botar para dentro da nossa casa. Não é para todo mundo que você pode mostrar tuas conquistas, mostrar tuas bênçãos. Então nós temos que ter um cuidado especial na nossa vida para, sabe, não mostrar demais, ter privacidade em algumas coisas. Às vezes é melhor, sabe, você viver de uma forma mais privada do que você viver uma vida que todo mundo vê e você depois paga o preço por causa da maldade das pessoas. As pessoas manipulam, elas manipulam conversas, elas manipulam atitudes. Às vezes você está de bom coração, você não quer, sabe, você não quer produzir inveja em ninguém, você não quer, sabe, que ninguém se sinta mal com você, mas as pessoas são assim mesmo, não todas, mas assim mesmo, mas não todas, mas em grande maioria, sabe, é difícil muitas vezes você mostrar as suas bênçãos, mostrar, sabe, o quanto Deus tem te abençoado. A segunda coisa que eu aprendo está lá no Salmos 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não queira que outros façam o que Deus quer fazer. Eu vou te explicar. Tem coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós. Mas tem coisas que Deus quer fazer. Ele não quer que haja interferência de outros. Ele não quer que você peça para os outros. Ele não quer que você, sabe, perturbe a vida de alguém para ter o que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Eu vou repetir. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Porque em alguns momentos da minha vida, sabe, pessoas que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Isso fez com que eu dependesse de Deus. Isso fez com que Deus me mostrasse um caminho melhor do que se eu tivesse recebido a ajuda de algumas pessoas. Então eu aprendi, sabe,
que a ajuda que eu não recebi foi a que mais me ajudou, porque me ensinou a ser dependente, me ensinou a crer que Deus ia abençoar meu trabalho, me ensinou a crer que o Senhor iria me sustentar, apesar, sabe, do homem dizer e prometer e não cumprir com a palavra com você. Deus me ensinou que a ajuda que a gente não recebe é a que mais nos abençoa, porque nos ensina a tomar os caminhos certos, os caminhos dirigidos por Deus. Às vezes você fica assim se perguntando, puxa, eu queria tanto, né, que a minha família me ajudasse mais, eu queria tanto, né, esse meu amigo que tem muito dinheiro, que ele me ajudasse mais, eu queria tanto, né, que as pessoas que estão na minha volta me ajudassem mais. Às vezes Deus não permite. Deus não permite. Deus não permite para o seu bem. Deus não permite porque quer que você dependa dele. Deus não permite porque ele tem outros planos. Então nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E um detalhe, não fique depois de mal porque a pessoa não lhe ajudou. Foi Deus que fez isso com que ela não lhe ajudasse. Deus queria outra coisa. Deus tinha outros planos e tudo bem. Nós não podemos ficar, sabe, magoados com pessoas que nós esperávamos que elas nos ajudassem e elas não nos ajudam. Nós temos que confiar em Deus, que Deus tem seus planos. E que se Deus não quer lhe abençoar através de um ou através de uma, Ele quer fazer um milagre que você não pensou. Ele quer, sabe, lhe conduzir por uma situação que você não imagina. Eu creio que na mão de Deus, nada acontece por acaso. E eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus aí, eu quero profetizar sobre a tua vida. A ajuda que você não teve, Deus enviará Ele a ajuda para você. Então confie no Senhor, confie no plano de Deus para a sua vida, confie no plano de Deus. Tem uma mensagem que eu estou guardando ela para ministrar, que é: confie nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. A gente pode até pensar, sabe, que tem algum problema com esse caminho aqui que Deus me mostrou, mas no final das contas você descobre que o caminho de Deus sempre é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, não tem falhas. O caminho de Deus é exatamente o que nós precisamos. Aí você diz, puxa, mas eu estou orando por uma coisa e me veio outra. Mas é o caminho de Deus para você. É o caminho de Deus. É que, sabe, a gente tem aprendido a combater com pessoas. E a Bíblia não nos manda combater com pessoas. A Bíblia nos manda confiar em Deus. Então, sabe, os nãos ajudaram você a chegar aonde você chegou. As portas fechadas ajudaram você a chegar aonde você chegou. Então confie nos caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não falham. Eles são poderosos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos abençoa todos os dias. É a terceira coisa que eu aprendi sobre bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18 a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. Não tem um dia sequer aqui nessa terra que Deus não nos abençoe. E eu vou mostrar para você. O ar que você está respirando é bênção de Deus. Você levantar da sua cama é bênção de Deus. Você ter a sua família com você, você ter seus filhos, você ter sua esposa, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter comida em cima da sua mesa, tudo isso é bênção de Deus. E nós não reconhecemos que todos os dias Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, nós somos abençoados. É que a gente fica prestando atenção naquilo que não tem, enquanto na verdade deveríamos celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu. Não estou dizendo para você não correr atrás de coisas melhores, mas estou dizendo que você já é muito abençoado. Nossa família conosco é uma bênção. Saúde é uma bênção. Sabe? Aprender a desfrutar. Eu estava vendo um videozinho que cruzou ali no meu feed da minha rede social e o rapaz estava comentando ali
no vídeo dele, que encostou um carro bem simples na frente da Ferrari dele. Sabe, ele estava dirigindo, estava numa rua da cidade, e o rapaz do carro da frente, um carro bem simplesinho, um carro bem simples, estava com o braço para fora, escutando música, muito tranquilo. E ele dentro da Ferrari, preocupado com um zilhão de coisas na cabeça e pensando em conta e pensando, sabe, nos compromissos, que ele estava atrasado. De repente, ele olha para aquele homem ali na frente do carro dele, com o braço para fora, tranquilo, sereno, e ele disse: tá melhor que eu. Na cabeça dele, tá melhor que eu, porque eu tô aqui dentro de um carro de luxo, ele tá num carro simples, e ele tá tranquilo, tá com o braço para fora, tá ouvindo música. Eu nem música consigo ouvir, porque eu tô atribulado. E daí ele me contando que ele falando no vídeo que muitas vezes a pessoa que tem muitas condições, a pessoa que cuida de muita coisa, ela vive uma vida mais focada, né, na conquista, no trabalho, do que propriamente em se viver as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a viver as bênçãos de Deus. Então comece a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer pelas bênçãos que Ele te deu, pelas oportunidades que Ele está te dando. E a quarta coisa é que mudanças são bênçãos especiais de Deus. Essa é a quarta bênção. Mudança são bênçãos especiais de Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sabe, eu sempre, quando me movimento, eu penso assim: agora é definitivo que eu vou ficar aqui. E daí vem uma palavra de Deus, vem uma nova oportunidade para mim, como eu falei hoje para vocês de manhã. Até quem não ouviu a oração, escute, certo? Estou voltando para São Paulo, creio que já encerrei a minha missão no Rio Grande do Sul e abençoei muito a igreja, coloquei pastores lá para cuidar, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos obra, demos entrada no aumento, certo? Mas Deus me deu uma palavra e eu sigo a palavra que Deus me deu. Eu recebi uma palavra profética na última escola de profetas e essa palavra profética foi a respeito de algo que Deus está abrindo para mim nesse ano de 2026. Então eu creio, Deus está no controle de todas as coisas. Eu pensei, quando vim ao Rio Grande do Sul, que seria definitivo. Mas, sabe, eu estou como definitivo até receber uma palavra de Deus. Então minha vida está nas mãos de Deus. E enfim, eu continuo ajudando o Rio Grande do Sul, continuo, sabe, atendendo a vida de pastores, de igrejas, ajudando aqui, ajudando ali. Porque é isso que o meu ministério tem feito. E creio que Deus vai nos recompensar poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém? Bem, Romanos 8:28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então, mudanças têm presentes especiais de Deus por trás delas. Mudanças têm presentes especiais de Deus por trás. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Amém? Toda mudança tem uma bênção. E eu sou muito obediente ao que Deus me fala. Então, às vezes, sabe, nós queremos fazer determinada coisa, mas Deus muda nossos planos. E toda mudança tem uma bênção nos aguardando. Toda mudança tem um milagre nos aguardando. Então, cremos que mudanças segundo Deus são bênçãos especiais de Deus para a nossa vida. Então, confie nas mudanças, certo? Eu creio, Deus já fez várias movimentações na minha vida e eu estou nas mãos de Deus. Sei que Ele está no controle de todas as coisas. Sei que Ele cuida de todas as coisas. E se você está estranhando alguma mudança na tua vida, não estranhe. Deus está no controle disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Avenida Aruanã, número 120, você é nosso convidado. Eu vou estar no culto das 9 horas da manhã
e convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu declarar o Salmos 91. E você que mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a participar da nossa Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho. Se você mora nos Estados Unidos, vá lá no meu site e chame a minha equipe, porque em julho teremos uma Escola de Profetas. Estarei 2 dias com vocês. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. E nós vamos agora pegar a nossa carta para Jesus, nós vamos apresentar juntos em oração. Amém? Eu creio, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E eu tenho aprendido algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho aprendido que tudo que Deus te manda fazer, você tem que fazer ainda que você não entenda. Você precisa fazer porque a nossa bênção está na nossa obediência, está em ouvir a Deus. Ouça a Deus. Muitas vezes você vai ser resposta para alguém e você pensa, puxa, Deus me usou para abençoar alguém e não me abençoou. Não, Ele vai te abençoar, porque Ele recompensa aqueles que obedecem à sua voz. A mim Ele recompensa. Eu creio nisso. Então, e se você não ouviu a oração da manhã, ouça. Vai valer a pena, escute, vai valer a pena você ouvir a oração da manhã, porque ali eu falo como Deus, ele está no controle da nossa vida em todas as coisas, e às vezes Deus, sabe, Ele conhece teu coração, e você é um servo obediente, e Ele lhe conduz a determinadas pessoas, a determinados lugares, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada carta, Pai, cada carta que está sendo levantada agora, cada clamor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos respostas do Senhor. Aquele que está orando por uma cura, por um milagre, nós oramos por saúde divina agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro saúde sobre a vida dela, saúde sobre a casa dela. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre ela, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela. Destrava aquilo que está travado, Pai, na vida dela. Traga provisão, traga recursos especiais. Dá livramento para ela, dá livramento para os seus filhos. Proteja-se lá, traga paz, traga harmonia a esta casa e que todo plano do inimigo caia por terra. Nós damos uma ordem agora a toda ação contrária na vida dessa pessoa. Saia do caminho dela agora, no nome de Jesus. Apresentamos todas as cartas para Jesus e pedimos a Tua bênção, Pai. E eu oro pedindo, toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Uma pessoa que chegou em casa, Senhor, cansada, com dores nas costas, com dores de cabeça. Essa pessoa que chegou em casa, Senhor, talvez com muitos problemas na cabeça, que agora, Senhor,
o Senhor tire esse peso de cima dela, que a unção que despedaça o jugo, a unção fortalecedora venha sobre a vida dessa pessoa e que ela seja livre agora. Ser livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus te toque, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda comigo nessa oração, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilhe aí com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser.